Bem, pessoal, olá, tudo bem com vocês? Depois, como sempre eu faço, depois de um longo tempo sem gravar vídeos, né? Eu retorno e digo, vou voltar a gravar, estou gravando novamente. Eu sei que isso prejudica a intenção de que o canal cresça, mas infelizmente eu tenho que ceder a às imposições da natureza, né? Por causa da fibromialgia que eu tenho e da espondilite, que simplesmente me deixam acamado por longos períodos, e é pouco tempo que eu tenho para. Mas hoje, diante de tanta estupidez que eu ouvi, tanta estupidez de pastores, hoje, não só de hoje, mas dos últimos meses para cá, os últimos meses, né, os 3, 4, se bem que não fica um mês, uma semana sem ter um escândalo de um pastor ou de uma pastora. Desde a Flor de Lis a gente tá assim, tá sem, né? Porque eram coisas horríveis, né? Foi uma coisa horrível que ela fez de mandar matar o próprio marido. E eu estou na cidade de Trindade, e eu há poucos dias aqui, vocês viram, foi notícia no Brasil inteiro, vocês viram aqui em Goiânia o caso do pastor de calcinhas, né? O pastor de calcinha, ele colocou uma calcinha, eu não sei nomear, né? Mas dessas, é uma calcinha azul, mas bem transparente, enfiada ali no rego, né? Uma blusinha rosa, uma peruca loura. E foi para uma região de meretrício, de motel, de bares, e ficou passeando por ali, né? Vocês devem ter visto o vídeo. Ficou andando por ali, e repetiu isso tantas vezes que as pessoas que moravam ali começaram a ficar preocupadas, né? E foram lá, gravaram, anotaram o número da placa, consultaram, viram que estava no nome de uma determinada pessoa. Eu não lembro agora o nome da mulher dele, não sei se é Jennifer, é tanta Jennifer também, ou não sei se é Kátia. E o carro estava no nome dessa esposa dele, e através dela as pessoas chegaram até ele. Depois apareceram vários vídeos dele, né? Um vídeo de ele com a calcinha preta também, fio dental, né? De baby doll vermelho também, né? Tentaram ali aliviar, hoje a questão é aliviar, né? Você pode pecar, você pode matar, você pode fazer o que você quiser, mas se você for um pastor, se você for um líder, sempre haverá um grupo de pessoas dispostas a defender. E isso me impressiona bastante dentro da igreja, né? Jesus Cristo falou na parábola do joio e do trigo que um homem plantou o seu campo com trigo e vieram à noite os inimigos e semearam entre o trigo o joio. E existe um ditado forte, né, no meio das pessoas, dizendo, vamos tirar ou separar o joio do trigo. Entre nós evangélicos, entre nós que cremos, né, entre nós cristãos, digamos, não existe isso, né?
Mas não tem como separar, minha gente, porque o trigo é muito parecido com o joio. Não tem como separar, né? Então, a Bíblia diz que os homens, Jesus Cristo contando, diz que os homens, os seus trabalhadores foram e perguntaram ao dono do campo, né? Senhor, tu queres que nós arranquemos o joio para que fique só o trigo? E ele disse, não, deixai os dois crescer juntos e quando for cortado, aí sim se separam. Porque aí corria o risco de cortar também o trigo, né? Essa é uma parábola de Jesus Cristo. Ele disse que será assim quando da sua vinda, né? Quando forem os eleitos, forem arrebatados, né? Então os anjos do Senhor separarão o joio do trigo. Aí o trigo será, né, separado e levado, né, para as moradas celestiais e o joio será jogado no fogo. Mas o que mais me aborrece, pessoal, é o Silas Malafaia. O Silas Malafaia foi indiciado no um novo inquérito aberto contra o Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. É uma família, eu não sei como é que o Brasil, eu já fiz essa pergunta em vários canais por aí, eu não sei como é que o Brasil se tornou refém dessa quadrilha, porque é uma quadrilha familiar composta pelo pai, que é o quadrilheiro, o chefe da quadrilha, né? A madrasta, que se diz evangélica, mas estava dia desses em Natal chamando o Lula de vários impropérios, né? E os 4 filhos, o Flávio Bolsonaro, que é o 01, o Carlos Bolsonaro, que é o 02, o Dudu Bananinha, né, Eduardo Bolsonaro, o 03 e o 04. Pessoal apelido, né, de Abortinho. Metida Valente, um dia desse estava na Câmara Municipal lá da cidade lá em Santa Catarina, Balneário Camboriú, ameaçando as pessoas, ameaçando, falando da ditadura, que não foi ditadura, um moleque que não sabe ler nem escrever. Então eu queria saber quando foi que o Brasil foi entregue nas mãos dessas pessoas. Hoje o deputado Zé Trovão, né, aquele do chapelão, disse literalmente, aspas aqui, vou fazer aspas para ele, porque eu decorei a fala, que ele ia, que a vida do Bolsonaro, que a vida do ministro Alexandre de Moraes teria fim. E que nós iremos tirar sua vida. Depois ele pensou mais um pouquinho na besteira que fez, voltou e pediu para tirar, né, a sua fala anterior, dizendo que é cristão e não tem intenção de tirar a vida de ninguém, que nem aquele outro maluco da bandeira do Brasil,
que acha que porque ele é de direita e se tem alguma pessoa de esquerda, todos os esquerdistas, todo o pessoal de esquerda merece morrer. Mesmo o conselho que tem aquele Paulo Bilinski, que um dia desse ameaçou a deputada Jandira Fegali, uma ameaça implícita, porque ele disse que um bandido lá fora, e ele fez essa comparação quando ele estava falando da deputada Jandira Fegali, disse que um bandido lá fora a gente prende, se ele reagir a gente mata e pronto, mas aqui dentro a gente não pode fazer isso. Como se ele fosse um paladino da moral e dos bons costumes. Se diz cristão também, mas eu vi também, houve um movimento lá no departamento de... Não é departamento, né? Que no Brasil nós não temos departamento, mas uma comissão de justiça, né? Justiça e combate à violência, né? Ele disse, então, nessa sessão, ele falou isso, olhando para a Jandira Fegali, depois apontou para ela. Então, foi e disse em seguida que estava dando graças a Deus porque estava ali naquela sessão, agora fazia parte da comissão, e a vida da Jandira Fegali não seria fácil. Esses são os cristãos que nós temos, né? As pessoas que nós temos, mas que nós não podemos mais nos calar. E hoje eu iria falar de Silas Malafaia. Veio hoje, ontem, aliás, da Europa, se não me engano, Portugal, desceu no aeroporto do Rio e foi abordado pela Polícia Federal para prestar depoimentos e para uma busca e apreensão nele, né? Telefone, os telefones que ele tinha, o passaporte foi retido, né? E ele foi ouvido lá na Polícia Federal. Eu pensei que ele ia gritar como ele grita fora, né? Berra, faz aquela coisa de gangster, isso é de espuma, a gente vê puro ódio. Mas quando chegou lá fora, ele foi dar uma entrevista para a imprensa, aí ele berrou. Estava longe, né, da Polícia Federal, aí ele berrou. E soltaram também os áudios, o ministro Alexandre de Moraes soltou os áudios, liberou os áudios que estavam no telefone do Bolsonaro, tinham sido apagados, mas foi recuperado por aquele soft que compraram, né? Que Bolsonaro comprou de Israel. Mas eu vou deixar para falar outra vez no próximo vídeo, porque esse já está um pouquinho longo. Tá bom, gente? Mas essas são aí as notícias do mês, ou da semana do mês, eu não sei mais, a gente não consegue mais fazer distinção. Pois é isso aí, minha gente. Até outra vez, logo a gente vai dar continuidade a esse vídeo. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe a todos. Amém?